A paz do Senhor, irmãs, estamos aqui no nosso estudo de Provérbios. Hoje nosso estudo saiu um pouco mais tarde, além do que eu imaginei, irmãs. Mas nós estamos aqui, né? Vamos juntas então aprender a palavra do Senhor? Nós vamos dar início aqui o estudo do Provérbios, né? Do capítulo 27. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 27. Então vamos lá? Eu quero já ler com vocês, verso 1 e 2. Vamos lá então? Que diz assim: Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Louve-te o estranho, e não a tua boca o estrangeiro, e não os teus lábios. Vou ler de novo aqui o 2. Louva-te o estranho, e não a tua boca o estrangeiro, e não os teus lábios. Agora sim deu para entender melhor, né, irmãs? Então, é, a incerteza do futuro torna a presunção predizer o que trará o amanhã. É, é bem assim, né, irmãs? A gente às vezes deduz que no dia de amanhã iremos fazer tantas coisas e no fim as coisas mudam, não saem do jeito que a gente planejou, a gente, né, não sabe o que vai acontecer amanhã. Mesma coisa hoje, né, irmãs? Eu disse que o áudio hoje iria sair mais tarde, mas eu imaginei que fosse possível ser mais à tardinha, lá para as 4 horas, 3 horas da tarde, 4 horas, mas não foi possível, irmãs. Estou agora, na noite já, gravando esse áudio, né? Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? Então, aqui no comentário diz que a incerteza do futuro torna a presunção predizer o que trará amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer, né, irmãs? Essa afirmação não desestimula o planejamento sábio para o futuro. Na verdade, ele encoraja a utilização sábia do momento presente. Portanto, é arrogância assegurar que alguém tem conhecimento do amanhã. Tiago 4, 13 ao 16. Vamos ler lá? Tiago 4, 13 ao 16, né? Isso. Vamos lá, ó. Diz assim, ó. Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser e se viveremos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda a glória, tal como esta é maligna. Então tá lá em Tiago, né, também falando, né, eh, que o certo é nós dizermos, né, se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, se Deus quiser, né, essa é a maneira correta, né, de nós falarmos sobre o amanhã, sobre o daqui para frente, né. Outra forma de orgulho é o elogio próprio. E muito mais sábios deixar que os outros lhe façam elogios. Esse comentário foi o comentário da Bíblia da Mulher, né? E aqui no verso 2, né, fala, né, que louva-te o estranho, não a tua boca, né? O estrangeiro, não os teus lábios, que é bem melhor quando o elogio vem dos outros, não de nós mesmos, né? Eu quero ler aqui para completar esse comentário, Lucas 16 ao 20. Vamos ver lá? Olha, Lucas, hoje eu já deixei marcadinho para a gente abrir mais rápido. Lucas 16, Lucas 12, 16 ao 20 diz assim, ó. E propôs. Ah, tá. Essa parábola, eu quero ler. Aqui o comentário ele está pedindo para ler dos 16 ao 20, mas eu quero ler do 13 ao 20, né? Que diz assim, ó. A parábola do rico insensato. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me vê a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer. Irmãs, acho que eu estou lendo errado.
deixa eu ver aqui, irmãs, só um momento. Não, não, não. Eu li errado mesmo, irmãs. Então vamos lá. É do 16 ao 20 mesmo, tá? É outra passagem que eu deixei aqui. eh, Marcado que tem que ler desde o começo. Eu me enganei, irmãs. Então vamos lá. É do 16 ao 20 mesmo, que diz assim: olha. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoavam ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Olha aí, irmãs, era esse trechinho mesmo aqui que era para ser lido, né? Eu estava lendo lá em cima. Então, irmãs, aqui está falando, né, que Deus ele diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então a pessoa estava aqui fazendo, né, essa parábola do rico insensato. Estava fazendo os projetos para o futuro, né? E aí ele mesmo, né, fala, ah, não, descansa, tenha, né, o bastante aqui para muitos anos, come, bebe e folga, né? Então eles estavam ali projetando tudo. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado para quem será? E o que tens preparado para quem será? Então, é, o rico insensato, né? Que só quer mais e mais e mais, né? É, como é que fala? Possui, né? Possui tantas riquezas e, e quando a alma chega a hora, né, de ser tirada, o que que ela vai, tudo que ele tem vai ficar ali, né? Então, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será, vai ficar tudo aí, né, irmãs? Então, era este comentário que era para completar aqui o versículo 1 e 2. Eu dei uma confundida aqui nos versículos, irmãs, mas deu para entender, né? Então, vamos lá. Versos 5 e 6 diz assim: melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Olha aí, né, irmãs? A repreensão franca sugere a crítica construtiva ou correção amorosa, né? E é evidência do amor do verdadeiro amigo. O amor encoberto é covarde para admitir que a repreensão e a correção são os componentes necessários para a edificação, que é parte da amizade genuína. Esse comentário está na Bíblia da Mulher, né? E repreensão franca, quem corrige o erro de outra pessoa, se lhe é, é, que corrige o erro de outra pessoa, se lhe como amigo como melhor amigo, né? Nossa, tá. Hoje tá meio difícil aqui a leitura, irmãs, mas nós vamos lá, vamos conseguir. Esse segundo comentário aqui é da Bíblia Shed. O primeiro que eu li foi da Bíblia da Mulher, né? Então aqui tá falando sobre a repreensão franca, que quem corrige o erro de outra pessoa é como o melhor amigo, né? Então, assim, a crítica construtiva ou correção amorosa é evidência do amor verdadeiro, do verdadeiro amigo. Então, o amigo ele quer corrigir, né? O amigo ele quer ajudar, faz uma crítica construtiva, mas é para construir, né? Para continuar a, a crescer, né? O amigo crescer. Então, essa é a evidência do amor do verdadeiro amigo, né? Agora, o amor encoberto é covarde para admitir que a repreensão e a correção são os componentes necessários para a edificação. Então, quando há crítica construtiva, há uma edificação, né, irmãs? E quando não há, quando o amor o, ele é encoberto, como diz aqui, né? Só elogia, só concorda, nunca traz uma correção, nunca alerta, né? É, ele é covarde.
né? O amor é covarde, essa amizade é covarde, né? Que é parte da amizade da amizade genuína, né? A amizade genuína é quando há edificação, né, irmãs? Então, a crítica construtiva, nós precisamos muito dela para a nossa edificação. Então, nós devemos aceitar quando vem a crítica construtiva, significa que a pessoa, ela quer o melhor de você, né? E quando nós rejeitamos, quando nós não aceitamos e levamos para um outro lado, isso é coisa de tolo, né, irmãs? Então vamos lá para o verso 7. Verso 7 diz assim: A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo o amargo é doce. Eu quero ler lá na Bíblia Viva o verso 7, né? O verso 7 diz assim: Para quem, para quem está de barriga cheia, o mel mais doce não tem valor, mas para quem está morrendo de fome, qualquer sobra de comida é deliciosa. Então, irmãs, olha isso, né? Quando a gente está sedenta, quando a gente está carente, a gente aceita qualquer coisa, né, irmãs? E aqui a palavra fala, né, que até o amargo é doce, né? Quando a alma está faminta, todo o amargo é doce. Então a gente aceita qualquer coisinha, a gente se contenta com coisa, né, qualquer coisa. E, e por isso que é importante nós estarmos, né, com a alma farta, né? Precisamos estar com a nossa identidade firmada em Deus, né? Quando nós não temos a nossa identidade firmada em Deus, qualquer elogio de qualquer pessoa, mesmo sendo de segundas intenções, aquilo pra gente, mesmo sendo amargo, é doce, né? Mesmo não sendo. A gente se consola com pouca coisa, né, irmãs? Então, é muito importante isso, né? O verso 8 diz assim: qual a ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. Eu quero ler na Bíblia Viva também. O homem que fica muito longe do seu lar é como um pássaro que voa perdido longe do seu ninho. E isso é verdade, né, irmãs? O homem que fica muito tempo fora de casa, né? Tem homens que, dependendo de como está o lar, dependendo de como é a esposa, ele demora para voltar para casa. Ele sai do serviço, mas ele arruma sempre alguma coisa para voltar, demorar para voltar para casa. Então ele fica perdido, ele fica como um pássaro perdido, longe do seu ninho, né? E aí está sujeito a muitas coisas, né, irmãs, que vêm prejudicando o casamento, né? Vamos para o verso 9. O óleo e o perfume alegram o coração, assim a doença do amigo com conselho cordial. O conselho cordial, conselho da alma, é cheio de compaixão. Ele dá prazer e edifica e incentiva. Esse comentário é da Bíblia da Mulher, né? Então, o conselho cordial, o conselho é aquele que vem da alma, ele é cheio de compaixão. Ele dá prazer, né? Como diz aqui, edifica e incentiva. Nossa, como é bom, né, irmãs, quando nós estamos passando por uma tempestade, ou quando nós estamos precisando de um conselho e chega aquele conselho cordial, né? Aquele conselho que traz um refrigério, aquele conselho que traz uma edificação, que te dá um norte, né? Às vezes a gente está vivendo uma fase que tá tão complicada as coisas, tá tão difícil, né? Tão dolorido. E aí aparece aquela pessoa e traz um conselho cordial. É isso que significa, né? Então, por isso que diz aqui: o óleo e o perfume alegram o coração, assim a doença do amigo com um conselho cordial, né? Então, é bem assim, né, irmãs? Vamos ler o verso 10? Verso 10. Diz assim: Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Olha isso, né, irmãs? Hoje está falando muito de amizade, né? Hoje está falando muito de conselhos, de amizade, né? A crítica construtiva. Então, hoje nós precisamos atentar para isso, né, irmãs?
Amizade duradouras são realmente preciosas, né? A intenção não é evitar o auxílio do irmão, mas sim enfatizar a ajuda de um amigo confiável. Não podemos escolher os irmãos, mas um amigo livremente escolhido pode. Muitas vezes mais chegado do que um parente de sangue. Muitas vezes o parente vive distante e o amigo está tão próximo e é um auxílio imediato, né, irmãs? No momento da tribulação. Então, esse comentário é o comentário da Bíblia da Mulher, né? Então, olha isso, né, irmãs? Aqui esse comentário não está desprezando o irmão, né? Porque tem muitos irmãos de sangue também que é como um amigo, né? Tem muitos parentes também que são como um amigo, né, no momento difícil. Mas às vezes o parente está longe, né? E às vezes um amigo está mais próximo. Então, no momento da adversidade, né, como diz aqui, né, um amigo é também comparado, um amigo mais chegado como um irmão, né? Ah, um vizinho, ou seja, um verdadeiro amigo que é melhor do que um irmão desinteressado, né? Esse comentário está na Bíblia Shed. Então, irmãs, às vezes, irmão, alguém da família que é de sangue, né? Se mostra desinteressado às vezes para o que nós estamos passando, não se importa muito, não quer se intrometer, mas às vezes lá de fora se preocupa mais com os que estão dentro da família, né? Então é isso que esse comentário está querendo dizer. Agora sim, irmãs, agora eu quero ler lá em Lucas 10, vamos lá? Agora nós vamos ler certo. Lucas 10, do 33 ao 37. 33 ou 37. Só que, deixa eu só verificar aqui antes de eu começar a ler. E aqui, tá. É, aqui no comentário tá dizendo aqui pra gente ler do 10 ao 30, do 33 ao 37. Mas eu quero ler com vocês do 29 ao 37. Era esse versículo aqui. Eu fiz confusão com aquele outro, irmãs. Mas vamos lá. Lucas 10, do 29 ao 37, vai falar aqui, Jesus vai contar uma parábola, que é a parábola bem conhecida, que é a parábola do bom samaritano. Mas eu quero ler ela para vocês. Diz assim: Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e, espancando-se, retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse-lhe: Cuide dele, e tudo o que de mais gastares tu pagarei quando voltar. Quando, pois, qual, pois, desses três parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Olha que lição, irmãs, olha que lição, né? Aqui nós estamos falando sobre a amizade, né? Sobre os conselhos cordiais, sobre crítica construtiva. Aqui nós falamos sobre, às vezes, o amigo, ele é bem mais amigo do que a própria família, do que um irmão, né? Um amigo confiável. E tudo isso, né? Que nós vimos aqui também que um conselho cordial, ele é cheio de compaixão. Ele dá prazer, ele edifica e incentiva. E nessa passagem do bom samaritano nós vemos isso, né? Nós vimos que primeiro passou o sacerdote, ele é conhecedor da lei, né? Das coisas de Deus. Ele viu o homem caído, machucado, não moveu uma palha. Depois seguiu o levita, passou, né?
também lá e também não fez nada. O levita também conhecia as leis, também estava envolvido com as coisas de Deus, não moveu de íntima compaixão. Mas o bom samaritano, sim, o bom samaritano, ele estava andando ali e moveu-se de íntima compaixão. A gente sabe lá, né, irmãs, que os samaritanos naquela época, eles não conversavam com judeus, né? Eles eram um pouco assim, né? Tinha essa parede no meio, né? Mas eles também conheciam sobre Deus, né? Sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus, né? Que Jesus ia vir, né? E morrer na cruz, tal. O profeta, né? Que havia de vir. Então, é, passou ali o bom samaritano, né? E passou ali perto e moveu-se de íntima compaixão. Aqui houve uma amizade sincera, né? De íntima compaixão. E aí ele cuidou, né? Deu a providência que ele precisava. E aí no final, aquela pessoa perguntou para Jesus, né? Jesus perguntou para aquela pessoa: e qual desses três, né? Aí ele disse: é que usou de misericórdia. Aí Jesus disse: vai e faz da mesma maneira. Então a gente tem que usar de misericórdia, a gente tem que usar de compaixão, né? Para aqueles realmente necessitados, né? Que apareceram no nosso caminho, né, irmãs? Então, amadas, eu quero encerrar esse áudio agora aqui com vocês. Aqui no verso 10, né? Nós paramos no verso 10. No próximo áudio nós vamos dar continuidade e assim a gente vai continuar aprendendo, né? Então, hoje que nós venhamos guardar essas palavras no nosso coração, usar de misericórdia, né? A gente ter mais compaixão do outro, né? E se tiver alguém próximo de nós precisando de ajuda e nós temos condição de ajudar, podemos ir lá ajudar, oferecer ajuda, por que não fazer, né? Jesus falou, faze da mesma forma. Então, nós estamos aprendendo hoje, né? A agir dessa mesma forma. Amém, minhas amadas? Vou encerrando o áudio por aqui. E espero vocês no próximo áudio. Que o Espírito Santo de Deus continue falando aí o teu coração. Ele está aqui falando no meu também. E assim a gente vai aprendendo, né? Então, fique com Deus e até o próximo áudio.